Olá pessoal, eu sou o Robson, sou técnica eletrônica da empresa Romatec e hoje eu vou mostrar para vocês como funcionam os relés eletromecânicos. A gente sempre utiliza e vê esses componentes no dia a dia, mas você realmente sabe como ele funciona internamente? Então, se você não conhece ou tem essa dúvida, vem comigo que agora eu vou explicar para vocês toda a parte interna desses relés, tá bom? Mas antes eu tenho um pedido, eu peço para você que gosta do nosso conteúdo, curtir o canal, se inscrever e também, se possível e se achar interessante, compartilhar com algum amigo ou falar, olha só, aqui tem um pessoal que gosta de manutenção industrial e eletrônica. Então, fico agradecido da sua colaboração. Bom, gente, aqui a gente tem um relé dos mais simples que tem na indústria, que é aquele de 5 pinos que a gente já conhece. Ele é um dispositivo de chaveamento controlado eletricamente. Então, como que ele funciona? Ele seria como se fosse um interruptor automático que quando você aplica uma tensão na bobina, ele fecha um dos seus contatos ou ele abre um dos seus contatos. Isso permite que a gente controle cargas maiores com um componente menor. E também ele vai ter uma isolação da tensão, se você quiser, claro, da tensão da bobina para os contatos, certo? Aqui embaixo a Vanessa vai colocar um esquema animado onde vocês vão conseguir enxergar essa parte do relé. Mas o importante para a gente saber é que a gente tem esses relés aqui, que são os mais comuns da Metaltex, né? De 5 pinos, mas a gente tem uma infinidade de relés na eletrônica. Uma infinidade de relés de maneiras diferentes e construções diferentes, em que ele pode ter uma bobina, tem relé que pode ter 2 bobinas, pode ter somente um contato NF, 2 contatos NF, um contato NF, um contato NA, somente um contato NA, e tudo isso eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui nesse vídeo. Beleza, gente? Voltando com o nosso contato aqui para a mão, eu vou mostrar para vocês como ele é internamente. Agora eu vou para uma amostra, pegar uma serra e vou abrir esse relé, beleza? Olha só, gente, aqui a gente tem o nosso relé eletromecânico aberto. Olha a bobina que nós conversamos, que vai ser o eletroímã. Então, se seguir o caminho da bobina, a gente já consegue achar onde ela está ligada, certo? Aqui a gente tem um terminal que se liga nessa parte metálica, que é o comum do nosso relé. Aí ela vai seguindo aqui, o comum aqui no contato é fechado com a parte superior, então esse aqui a gente sabe que é o NF, porque ele está sempre fechado até o momento que eu energizar e ele atracar e mover a parte mecânica para baixo, porque a minha bobina vai puxar ela, olha ali ó, ela puxa. Vou mostrar depois para vocês como ele funciona colocando uma tensão DC no nosso relé. E olha só que interessante, esse é um relé que estava dentro de um aparelho eletrônico. Esse é um relé que foi trocado num controlador de temperatura aqui na Romatec, onde a gente trabalha com manutenção eletrônica. Olha como ele está oxidado, e esse relé foi importante a gente fazer essa substituição. Eu vou mostrar para vocês como fica o contato dele interno por trabalhar durante vários dias, vários meses e às vezes até anos. Agora eu vou energizar a nossa bobina, que a gente já identificou, para vocês verem a parte móvel dele trabalhando. Bom, a gente está com o contato NF ali fechado. Agora eu vou criar o meu eletroímã botando tensão na minha bobina. Olha como movimenta o contato mecânico ali, ó, para o NA, ó. Encostei ali
ele já se movimenta. É isso que vai fazer o contato NC agora ficar fechado para o contato NA. NC, normalmente comum, a gente fala aqui. NA, normalmente aberto, também chamado NO, quando é uma sigla em inglês. E o NF, normalmente fechado, quando é em inglês é NC. Tá bom, gente? Então, comum, NA e NF. Olha que interessante. Criou a tensão, virou um eletroímã, puxou a estrutura, ó. Olha só, que legal. E olha como esse relé ficou desgastado com base no tempo de uso. Ó, abri os contatos aqui, vou pegar o contato comum, olha só, o contato comum pro nosso NA. Dependendo da carga que está circulando aqui, dependendo da corrente da carga também e o tipo de carga, ele pode fazer esses contatos serem desgastados de maneira mais rápida. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de relé que tem. Aqui eu peguei 6 tipos, mas só que na Romatec a gente já deve ter em torno de uns 50 tipos diferentes de relé. Vai mudar a tensão de bobina, vai mudar a questão dos contatos, mas olha só que legal. Esse é um relé em miniatura que tem a bobina aqui e só tem o comum e o NA. Interessante, né? Somente 4 pinos. E olha a finura que é esse relé. Outro exemplo é esse relé da Sanyo. Ele tem aqui a bobina e nós temos, olha só que legal, comum NA-NF de um lado, comum NA-NF do outro. Então, esse relé aqui já tem 8 pinos. Temos também o nosso SJS, que é um relé com uma bobina, um NA e um comum, ou ao contrário, não estou com o datasheet agora, mas olha que interessante, já mostra aqui a tensão da bobina 12 volts, na simbologia dele já mostra o desenho da bobina. O nosso conhecido MR31, que nesse caso é da FTC e é um FTD S124D, significa que ele é 24 volts. Falo isso pela experiência de já trabalhar com ele há mais tempo. Bobina coil 24 VDC e aquele já conhecido, bobina comum NA-NF. Temos aqui também o nosso relé Finder. Particularmente esses relés vocês vão achar muito em quadros de comando para fazer alguns controles lógicos também, eles utilizam relé. Esse eu gosto dele porque tu consegue ver o estado dos contatos. Olha só, contato NA aqui distante do comum e o contato NC, além de ver a bobina. Interessante, né? Ele é translúcido aqui, parece aquele controle que a gente via antigamente do Nintendo 64, que dava para ver os componentes eletrônicos, que também é um dos motivos de eu gostar de eletrônica, videogames. A bobina dele é 12 volts, como está descrito aqui, e a Finder ele tem uma descrição que pela descrição também consegue visualizar a bobina. Outro relé que a gente trabalha bastante é dessa família aqui, que nós aqui chamamos de Songli, mas tem vários fabricantes e vários modelos. Ele é um relé mais robusto, muito utilizado em máquinas de solda, inversores de frequência CFW10, CFW10 não, CFW08 da VEG. Então ele é um relé que eu já usado há bastante tempo. Ele tem bobina, 2 comuns, um NA e um NF, com base no datasheet, tá gente? Eu estou fazendo apontamentos aqui, mas na certeza eu tenho da bobina e o resto dos contatos a gente pode olhar no datasheet do componente. Como eu vou descobrir a tensão da bobina? Viro o relé de frente, tem um desenho de bobina aqui, ó, esse aqui já mostra, são 2 comuns, um logo abaixo da bobina, um na lateral, NC para cima, NA para baixo, normalmente aberto, normalmente fechado. Às vezes vocês vão ver que eu vou falar NC, que é em inglês, mas aqui no datasheet às vezes vem NC, daí a gente se confunde um pouquinho. Mas a tensão da bobina é 12 volts.
Agora que você entendeu como é que funciona um relé eletromecânico, é importante a gente saber que os relés são utilizados em toda a indústria e no nosso dia a dia. Por exemplo, a geladeira vai ter uma placa eletrônica que vai ter um relé que vai bater, o ar-condicionado vai ter uma placa eletrônica que vai ter um relé que vai bater. Dentro do carro a gente tem relés eletrônicos que fazem alguns acionamentos e na indústria principalmente CLPs, controladores, placas de controle para inversor de frequência. Vou mostrar dois exemplos para vocês que estão sendo consertados aqui na empresa e que utilizam esses relés. Dois relés até que eu mostrei para vocês hoje. O primeiro vai ser um controlador de forno, padaria, que faz nosso pãozinho quente de cada dia, que temos aqui um relé SJS. Vou mostrar para vocês agora ele mais de perto. O relé SJS, nesse caso aqui, está fazendo o controle de algumas contatoras externas a esse aparelho. Mas nós temos os transistores de acionamento dos relés e o relé vai fazer aquele controle com os contatos isolados da parte da bobina, que isso é muito importante da gente focar. Olha, o segundo exemplo é uma placa da parte de potência do inversor de frequência VEG. Aqui nós temos também dois relés que eu mostrei para vocês como relé Songli. Esses relés aqui, eles têm função de fazer o bypass da parte do link DC, tá? Vou mostrar para vocês mais de perto também. Olha só que interessante, é o mesmo formato daqueles relés que a gente estava conversando há pouco. Então é muito importante, é um componente que é extremamente simples, mas também é utilizado em tudo que a gente conhece. Por isso que é bom vocês conhecerem esse componente e entender como ele funciona. Bom, gente, essa é uma demanda que eu estou passando para vocês no vídeo de hoje, que surgiu ontem durante a aula que eu estava passando para alguns alunos, porque eles não entendiam como é que funcionava a mecânica do relé e não conseguiam entender os seus pinos para fazer a configuração. Então vocês notaram que é um vídeo diferente de tudo que a gente está fazendo até o momento. É um vídeo mais instrutivo, espero que vocês gostem e deem um feedback para saber se a gente continua nessa linha. Se vocês têm realmente dúvida de como funcionam esses componentes eletrônicos, por mais simples que eles possam parecer, às vezes são extremamente complexos, mas tu conhecendo ele até a parte interna, dá uma abertura de mente para a gente continuar nessa tão amada área nossa que é a eletrônica. Tá bom? Obrigado para quem assistiu até aqui. Quem quiser comentar alguma coisa ou qualquer comentário que nos auxilie nos próximos, é só botar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.